Muito bem, ainda na animação desse bloco cinza, vamos deixar isso aqui com um charminho mais legal? Então para isso, ó, eu vou vir aqui nas opções do efeito Linear Wipe e eu tenho essa opção chamada Wipe Angle, que é a opção de qual a rotação desse cara. Aqui o padrão dele é 90 graus, mas se eu clicar aqui ó, nessa bolinha e jogar para lá e para cá, você vai ver que ele vai fazer a mesma animação, ó, da direita para a esquerda, mas ele vai colocar uma angulação diferente. Eu posso tanto vir aqui na bolinha, clica, segura e arrasta, ó, e mudar o ângulo, quanto eu posso vir aqui ó, nesse segundo valor dos graus e ir colocando aqui, tá? De 0 até 360, eu posso mudar aqui a angulação que eu quero. Também aceita valores negativos, vai depender muito do que você quer, mas para esse efeito que a gente está utilizando aqui, eu vou colocar 125, ó, vai ficar assim, ó que legal. A faixa vai vir nesse sentido. O legal aqui é você deixar meio na diagonal, né? Existem animações, pode deixar reto? Pode, professor, eu acho bonito ficar reto, professor. Beleza, não tem problema, pode deixar do jeito que você preferir. Mas o legal aqui é a gente mudar um pouquinho a angulação, só para você conhecer um pouco, né, essa propriedade aí, ó. Então, olha que legal, como é que já ficou. Muito bem, feito isso, eu vou dar um pouquinho mais de charme ainda a essa propriedade no fundo. Para isso eu vou utilizar um esquema de duplicar essa camada do fundo, né, e atrasar um pouco a movimentação dela. Então vai dar a impressão que são várias faixas vindo uma depois da outra. Ai, professor, não entendi nada, professor. Não tem problema. Eu vou mostrar para você, você vai entender direitinho essa ideia. Para isso a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos renomear primeiro essa camada. Essa camada está com um nome muito ruim, né? Shape Layer é um nome que não diz nada. Então a gente vai clicar em cima dela com o botão da direita, vai na última opção que chama Rename. Posso renomear essa camada agora. Vou colocar o nome de Background, fundo, cor de fundo. Pode ser um nome que fique mais fácil para você se identificar. Vamos deixar Background porque é chique, mas a gente sabe o que é a cor do fundo. Muito legal, ó. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou clicar nessa camada do background, eu vou utilizar o atalho Ctrl D, D de dado, né? D de doido, enfim, Ctrl D, duplicou. Eu tenho duas camadas que são exatamente a mesma coisa, elas têm a mesma cor, elas têm a mesma animação e elas estão funcionando muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma dessas camadas e eu vou atrasar o tempo dela. Mas antes, vamos preencher essa camada com outra cor, só para você entender o que está acontecendo. Eu vou vir aqui ó, nessa camada de baixo, esse background, vou em Effect. Em Effect eu vou colocar a opção Generate, vou colocar a opção Fill. O que vai fazer esse Fill? Ele vai preencher essa camada com alguma cor. Tá vendo que aqui ó, a cor que ele está colocando é vermelha? É, professor, é vermelha, mas eu não tô vendo. Você não tá vendo por quê? Porque eu tenho o background 2, que é exatamente a mesma coisa, só que está em cima. Então se você quiser ver a camada de baixo, tira o olhinho aqui, ó. Tirei o olhinho, agora sim eu tô vendo a camada background. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou clicar nesse retângulo aqui, tá? É o retângulo da cor que eu vou preencher essa camada, no caso está vermelho, vermelho está muito ruim. Clica nela, eu vou colocar um tom de cinza bem escuro, vou dar OK. E agora eu vou clicar de novo no olhinho da camada de cima. Então eu tenho background, o background é a mesma coisa, né, da de cima, só que é um cinza mais escuro, e o background 2 é um cinza um pouco mais claro. Vem nessa camada aqui de cima, background 2, clica bem em cima desse bloco azul aqui, ó, que eu tenho, clica, segura e arrasta, ó, e joga uns 2 frames para frente. Você vai perceber que ele vai dar um tranquinho, ó, 1, 2, tá vendo? Olha a sensação que eu já tenho na animação. Tá vendo que legal que fica? Eu já tenho esses blocos vindo na sequência, ó. Tenho 2 faixinhas. Se você quiser, você pode até incrementar um pouco mais, duplicar mais uma vez, ó. Vou clicar, por exemplo, nessa aqui do meio, duplica, jogo 2 frames para frente, jogo essa de cima 2 para frente. Agora eu preciso mudar a cor. Vou selecionar essa aqui do meio, ó. Tá? Essa camada do meio, venho no efeito Fill e troco aqui para um cinza um pouquinho, pode ser um cinza mais claro, tipo esse aqui, ó. OK, olha só a sensação. Tá vendo que legal? São faixas passando, mas a gente utiliza a mesma animação que a gente tem, só para deixar um pouco mais bonitinho, né? Ó, tá vendo que legal? Muito bacana, tá? E aí isso aqui vai depender muito também do tipo de animação que você fez naquele gráfico. Aqui no caso, ó, ele tá parando mais devagar e está iniciando mais rápido. Se você tivesse feito invertido, essas camadas teriam ficado do mesmo esquema. Não precisa utilizar 3 camadas, tá? Eu estou com background 3 e 2. Não preciso utilizar 3, pelo menos 2. Pelo menos 2 já dá uma sensação bacana, ó, nesse esquema, tá? Da animação. Só não esqueça de atrasar. O que é atrasar? Pega esse bloco aqui de cor, ó, e joga um pouquinho mais para frente. Quando ele fica um pouco mais para frente, é o tempo que vai demorar para aquela animação começar.